Eu tenho uma visão até mais pessimista da que o Lenin menos eufêmica expressou aqui. Eu acho que a situação é bem mais grave. E eu ouso dizer que se fosse só o que o Lenin falou, nós estávamos bem. Para ver como eu vejo isso de uma forma trágica. Eu acho que nós estamos à beira do abismo, para falar a verdade. E eu sei que é ruim falar isso, mas estar à beira do abismo não significa que a gente está nele, e que a gente já caiu. Tá? Nós estamos à beira do abismo, mas acho que ainda há tempo da gente não se arrebentar. Mas é difícil. É difícil. Por que eu acho isso? Porque não é só uma maquiagem. Eu não estou falando isto do que as pessoas falaram maquiagem e fazer uma polêmica. Não é uma maquiagem. É uma mudança estrutural do INSS. É uma mudança estrutural da Previdência Social no país. Maquiagem é o que a gente viveu até agora. Tu tem lá a Previdência Social, o regime geral da Previdência Social, tu tem um número X de servidores, tu tem uma demanda imensa, o poder público que não quer dar as condições, a infraestrutura, os recursos humanos para fazer frente a essa demanda, maquia, força a barra, cobra a produtividade que nós não temos como dar. É isso. Essa é a maquiagem. Certo? Usa 30 horas como ferramenta de gestão para tu trabalhar mais, usa a GEDAS para trabalhar mais, usa a sede moral para tu trabalhar mais, fazer mais do que tu pode. Esta é a maquiagem que a gente viveu até agora. Evidente que ainda nós estamos numa transição e o INSS digital ainda tem ares desta maquiagem. Porém, ele é uma mudança estrutural. É outra previdência e é outro INSS. E o pior que não é uma coisa nova. É algo que nós já vivemos e estamos vivendo. Vejam. A reforma da Previdência Social prevê basicamente... O que eles querem? O que eles querem? Eles querem estabelecer uma idade, que hoje é 65 anos, e vai ser revisada a cada 2 anos se passar, não é isso? O que eles discutem, e não tiveram coragem ainda de escrever, mas discutem e mais cedo ou mais tarde eles vão colocar. Eles vão desvincular a correção dos benefícios do salário mínimo, como já é em quem recebe mais do salário mínimo. Então nós vamos ter uma curva que o cara começa recebendo mais que o salário mínimo ou o salário mínimo. Como a correção não vai ser a mesma, vai cair, certo? O que eles querem, o Lenin colocou, não saiu no vídeo, né? Mas quer sair da visão deles da Previdência Social, é regime de previdência complementar. A gente pagar uma previdência que não é previdência pública, é uma previdência complementar. E há uma discussão, né? O ex-presidente do IBGE, que hoje foi para o BNDES, ele fez uma palestra na direção-geral do INSS que disse que a proposta da reforma da Previdência do Michel Temer era tímida, estava muito aquém da necessária, porque a reforma da Previdência que tinha que ser com base ao regime de capitalização. Cada trabalhador tem uma conta, deposita-se um valor mensalmente lá, esse valor rende juros, correção, CDBs, toda essa parafernália toda de investimento. Quando ele se aposenta no futuro, né, com 140 anos, por aí, né, 140 anos, afinal a tecnologia ela não é neutra, mas pode nos fazer viver até 140 anos como escravos e comendo a ração do Dória. Regime de capitalização. Esse é o modelo.
O INSS digital, ele dialoga com esta perspectiva de previdência. Estão brincando da história do Trotsky? Quem dera que o Lenin fosse o Lenin, e quem dera, né, que nós precisamos de uma revolução no país. O Trotsky dizia que dirigir é prever, e para a gente dirigir a nossa luta, nós precisamos prever. O INSS digital, ele não é só o que é hoje, não é só o que está sendo implementado, ele é uma projeção. Ele é uma projeção. Quando o INSS terceiriza as portas de entrada dos requerimentos através desses convênios técnicos, certo? Em que as pessoas vão lá na OAB, vão nos sindicatos, vão nas igrejas, vão em grandes lojas, vão em qualquer lugar, levam seus documentos para ser digitalizados, certo? O INSS está abrindo mão de uma das suas tarefas. O Lenin colocou muito bem. Hoje por hoje, o problema é assim, nós não temos funcionário. Hoje por hoje, o INSS digital arrebentou com a agenda, os poucos limites que a gente tinha para controlar a entrada, a relação muito superficial que tinha entre a nossa capacidade de trabalho e os agendamentos, explodiu tudo, não tem mais limite. O cara vai em qualquer lugar, coloca o processo digitalizado, ele vai para a nuvem, pelo GET, desce, e a gente tem que processar de um jeito ou de outro, né? A questão é o seguinte: e quando esses convênios técnicos forem para a segunda geração, e eles não forem só para digitalizar, e eles forem para análise e concessão? Não pode? O INSS, o poder público, o Estado brasileiro não pode assinar convênios permitindo que organizações façam análise e concessão de benefícios? A categoria acha que não. Eu acho que pode. E acho que pode, e de certa forma já foi feito. Vocês se lembram que na época do Fernando Henrique Cardoso, quando a gente trabalhava de terno e gravata e as mulheres eram obrigadas a trabalhar com a touca, taieiro, havia terceirizados. CNA. E havia terceirizados. Lembram isso? Tinha aqui no Ceará, não tinha? Era muito legal, porque, por exemplo, as pessoas que eram contratadas de forma terceirizada para trabalhar nas agências da Previdência Social, elas tinham inclusive um critério que era boa aparência. E as mulheres tinham que trabalhar maquiadas, obrigatoriamente. Essas pessoas nunca fizeram concurso público. Essas pessoas não eram regidas pelo RJU. Essas pessoas não eram servidores públicos. Essas pessoas eram contratadas por uma empresa que as colocava para trabalhar no INSS, para a par conosco, fazendo exatamente as mesmas tarefas que nós. Análise, concessão, tudo. Eles faziam tudo. Falo em Porto Alegre. Em Porto Alegre nós tínhamos a agência Partenon, trabalhavam em torno de entre 20 e 30 servidores concursados, RJU, carreira do Seguro Social, ou que foi depois a carreira do Seguro Social, e 110 contratados. 110 contratados. Acho que vocês têm notícia que mesmo hoje, no começo do governo Lula, em São Paulo, teve um escândalo, porque um estagiário tinha uma senha e fraudou. Eu vou colocar, a magnitude não está errada, o valor está errado, mas a magnitude, tipo 1 milhão de benefícios fraudados em São Paulo, um estagiário que tinha uma senha. Portanto, ele fazia análise e concessão. Portanto, o INSS digital, ele não se resume a um acordo técnico para passar um papelzinho, uns documentos, no scanner. Isto é só o começo. Isso é só o mel que a nossa categoria está comprando como uma coisa boa, como uma grande inovação, porque ela está assoberbada de trabalho,
ela não aguenta as metas, ela não vê condição de resolver as tarefas que ela tem que executar todo dia, e ela comemora todo e qualquer serviço que lhe é retirado das costas. E nós não estamos tendo a capacidade de colocar a projeção do que significa isso. Se o que eu estou dizendo aqui se concretizar, não se trata de trabalhar demais, não se trata de trabalhar sábado, domingo, não estou defendendo isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o problema é mais grave. Tá? O que está em risco é o nosso trabalho. Em Porto Alegre está sendo montado o polo do INSS digital de lá. Porto Alegre trabalham no máximo 200 trabalhadores, 200 pessoas da carreira. O polo vai ter 60. Tá? Como nós sabemos que o INSS está viabilizando que toda a manutenção seja feita pelo sistema bancário, e vão ser feitos os convênios técnicos, isso nos diz que a manutenção e o OI vão fazer o quê? A manutenção vai ser feita pelo banco. Nós temos colegas que fazem manutenção. Eles não estão na conta do polo, que são só 60. O OI vai ser na OAB, vai ser no sindicato, vai ser aqui no shopping, vai ser nas Americanas, nas Casas Marisas, na Casa Bahia, sei lá onde é que vai ser o OI. Tá? Então, para onde vão esses colegas que não vão para o polo? Tem PDV. Tem o PDV aí, né? Surpreendente, tem colegas que estão perguntando como é que faz o PDV. Tá? Mas não é só o PDV que pode ter, tem disponibilidade. Disponibilidade você sabe, né? A gente fica ganhando proporcional. Tem demissão por falta de produtividade. Ineficiência. Então, vejam, o INSS digital não é só o INSS digital, não é só a maquiagem, não é só uma reorganização do trabalho, não é só tecnologia. Ele é um ataque direto a nós enquanto categoria. Eu não vou entrar aqui no ataque que significa para a população, porque o INSS ele não mais tem relação direta com o segurado não puder ir mais a uma agência da Previdência esclarecer as suas dúvidas, informação, o que acontece? Vamos pegar o problema do imposto de renda. Todo mundo aqui faz imposto de renda, né? Como é que nós fazemos imposto de renda? Nós baixamos um aplicativo no computador, no celular, um aplicativo. Pegamos lá a declaração anual de rendimentos, né, como nós não somos analfabetos nem nada assim, nós sentamos no último dia e preenchemos aquilo lá, importamos as informações do ano anterior, simples ou completa, vê o que dá mais dinheiro de produção e pum, e ficamos esperando, tranquilo. Mas se o cara não sabe fazer isso, ele vai procurar um amigo, vai pagar uma cerveja. Se não tiver nenhum amigo que saiba fazer, né, ele vai procurar um picareta desses que fica distribuído na porta das agências proposta de empréstimo, que basicamente estão ali, não é para... Né? Se for muito complicado, o que é que nós fazemos? Nós procuramos um contador, e se for muito, mas muito complicado, o cara procura um advogado tributarista, não é isso? Isso vai acontecer com a população brasileira. Porque nós convivemos nas grandes cidades, nós vivemos em setores médios da sociedade, né, que parece que todo mundo tem smartphone, que todo mundo tem internet, que todo mundo tem Facebook, e todo mundo vê as séries do Netflix. Mas não é assim. O grosso do nosso povo
vive nas periferias. O grosso do nosso povo não sabe fazer, não tem acesso à informação. O grosso do nosso povo, né, é vítima de abutres. Ou, o Lênin me corrigiu aqui, o que são as pessoas que ficam na porta do INSS distribuindo papelzinhos, se não abutres querendo fazer empréstimos para os aposentados do INSS ou futuros aposentados do INSS? O INSS digital é algo que vai fortalecer essa indústria. O Estado brasileiro será cúmplice, certo, desses abutres. E isso tem que ser assumido pelo conjunto do movimento sindical. Pela CSP com Lutas, a denúncia disso, pela CUT, pela CTB, por todas as organizações que representam os trabalhadores da sociedade civil. Isso não é uma luta só nossa dos servidores da Previdência Social. É um problema do conjunto da sociedade. O Estado brasileiro não pode terceirizar o atendimento à população. Não pode deixar os setores mais frágeis à mercê de picaretas. Porém, contudo, todavia, eu temo que, com exceção dos sindicatos ligados à CSP com Lutas e talvez à CUT, né, não vejo nisso nenhuma provocação no que eu vou dizer, mas você sabe que teve uma reforma trabalhista e um dos pontos que está colocado é o fim do imposto sindical, não é isso? Vocês não acham que é bom para um determinado tipo de sindicato ter um balcãozinho lá na sede do sindicato que vai fazer trabalho previdenciário? É ruim para o sindicato isso? É ruim para a igreja? É ruim para OAB? Vocês já digitaram INSS digital no Google? Faça a experiência aí. Tudo que é OAB, um monte de sindicato, prefeituras, está todo mundo de olho nesse negócio. Está todo mundo embasbacado com a possibilidade de atender pessoas. Agora vocês vejam bem, atender pessoas não tem custo? Quem paga a conta? O sindicato é óbvio que é legal, porque é uma forma de manter a associação da pessoa ao sindicato. É um serviço a mais que os sindicatos que não vivem de luta, mas vivem de serviço, né? Como um balcão da Previdência do sindicato é a mesma coisa que ter um dentista. É a mesma coisa que ter um convênio com o cinema. Certo? Então, nós temos que ter esta dimensão e nós temos que ser parte importante de sensibilizar o movimento social combativo do país de que isso não pode passar em brancas nuvens. Não é só a reforma da Previdência em abstrato, é a materialização dela no dia a dia do cidadão que representa o INSS digital. Mas cá entre nós, gente, vejam, isso é um problema da sociedade que nós fazemos parte. Isso afeta a gente, afeta os nossos filhos, as nossas mães, pais, as nossas famílias, os nossos amigos. E isto é possível que uma parte da sociedade entenda, o movimento sindical combativo, as grandes organizações que de fato estão do lado dos trabalhadores. Agora, a questão do servidor nisto, quem de fato vai se preocupar? O nosso futuro de cada um de nós. Quem de fato vai se preocupar? Quem são os únicos que podem lutar pelo que vai ser a gente, a carreira do Seguro Social, cada servidor do INSS nesse novo modelo? Porque não adianta a gente criticar só. Não adianta a gente ter só a consciência. A gente tem que materializar concretamente a correlação de forças. O INSS digital já está em curso. Já tem os convênios técnicos. Parte da categoria acha que isso aí é... A oitava maravilha do mundo. É mais do que isso. É mais do que isso. Acham que é o paraíso. Certo? E acho que ela vai entender rápido que não é. Porto Alegre, o polo
a promessa para as pessoas irem para o polo era 7 processos. Os caras nem sentaram na cadeira, virou 9. Certo? São 60, só tem 20. Do 7 virou 9. Tá? Então vejam bem. Nós temos uma experiência muito ruim que foi o SUS. Tem alguém que foi da saúde aqui? Então tem gente aqui que pode testemunhar o que foi. O SUS foi o seguinte, até é uma coincidência. O Osmar Terra, que hoje é ministro do Desenvolvimento Social, era superintendente do INAMPS em Porto Alegre. E é um dos principais cabeças da construção do SUS no país. Ele fez uma reunião num auditório que devia ser o dobro disso aqui, com todos os servidores do INAMPS de Porto Alegre. Porque naquela época o nosso movimento estava começando, nós éramos todos do PT da CUT, nós éramos odiados, ninguém gostava do PT da CUT, depois todo mundo gostou. Agora não gosta mais também. Ah, sim, não. Há controvérsia. Há controvérsia. Mas a gente era todos do PT da CUT, a gente dizia que o SUS no papel era bonito, porque era garantia universalidade, etc e tal, todos os adjetivos que tem no SUS, e isso é verdade, continua sendo verdadeiro, mas que o SUS, do jeito que estava sendo construído, ele ia destruir o INAMPS, ele ia fazer com que a prestação da saúde para a população ia ser pior, e o futuro dos servidores federais da saúde era incerto. O Osmar Terra nos destruiu nessa reunião. Porque ele disse que o SUS era um grande avanço e conquista da sociedade brasileira, e os servidores do INAMPS, pela sua qualificação, pela sua trajetória, pelo seu acúmulo, pela sua formação, por isso, por aquilo, estavam destinados no SUS a cumprirem grande papel na gestão, na prestação de serviços e serem reconhecidos por isso. Eu pergunto aos colegas que estão aqui, que foram para o INSS, isto aconteceu? Não. Foram Muito pelo contrário. Foram desprezados. Mas foi copiado. Vocês sabem que hoje nós temos ainda na ativa do Ministério da Saúde em torno de 70 mil servidores. Tem mais servidor da saúde federal do ex-INAMPS em atividade do que servidor do INSS. O servidor do INSS não chega a 40 mil, somando todas as carreiras do INSS. 40 mil, e tem 70 mil do INAMPS. Pela experiência que nós temos aqui no sindicato, é fácil encontrar os colegas da saúde? Não. Por quê? Porque eles foram dispersos em 5.600 municípios, vezes o número de postos de saúde que tem em cada um desses municípios. Tu não encontra os colegas da saúde. O que explica que o salário dos colegas da saúde é metade do que o salário dos colegas do INSS. Perdemos poder de pressão. E por que isso aconteceu? Porque nós, na época, o nosso movimento não entendeu o que estava acontecendo. Ele travou uma luta que estava perdida contra o SUS, ou para mudar o SUS, e não cuidou do futuro dos trabalhadores do INAMPS no SUS. Certo? E eu temo que a gente esteja na mesma situação hoje. Nós vamos acertar o diagnóstico. O Lênin colocou aqui, o diagnóstico está absolutamente correto do que é o INSS digital. Eu acho que é pior, mas está correto o diagnóstico. A questão é o seguinte: qual é a nossa luta central? Combater em abstrato o INSS digital? Sim, é nossa tarefa. Nós temos que ir ao conjunto do movimento sindical e exigir posicionamento das centrais sindicais para que alerte a sociedade brasileira do que está acontecendo, que ela está sendo privada do atendimento, que ela vai ser entregue a abutres. Mas nós temos que nos localizar do que provavelmente seja
o futuro do INSS, o futuro da Previdência Social. Eu fiz uma projeção mais para cá. Nós vamos ficar, quando todo mundo se aposentar, tem dois aqui que estão... Nós temos em torno de entre 10 e 12 mil pessoas em abono permanência, de 40 mil servidores. Eu entrei na Previdência, no antigo IAPAS, no dia 4 de março de 83. Se não tiver a reforma da Previdência até lá, eu me aposento no dia 19 de junho de 2020. Então, entre 83 e 85 entraram algumas pessoas no que é hoje o INSS. Depois entrou um pouquinho mais de gente nos anos antes de consolidar, ali no governo Itamar, por ali, entrou, eu não sei quantas pessoas entraram, mas é pouca gente. E depois teve os concursos da era Lula e Dilma, que não chega a 10 mil pessoas. Há controvérsia. Então eu acho que vai ficar, no próximo período, no INSS, em torno de 10 mil pessoas. 12 mil, 15 mil. Se nós já temos uma defasagem... De 13, 14? E o governo, e vejam bem, não é Temer isso, só. Foi congelado por 20 anos o orçamento. Está proibido o concurso. O INSS Digital diz o quê? Porto Alegre, trabalham 200 pessoas, o polo só tem 60. Sobrou 140. O grosso disso está para se aposentar. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? É óbvio que o Estado brasileiro não pensa a gente mais como concessor. Não pensa mais a gente como realizador das tarefas que nós fazemos hoje. A questão é o seguinte: o que ele pensa para nós? O que ele pensa para essas 10, 15 mil pessoas que vão sobrar no INSS, no marco do INSS Digital? O que nós pensamos para nós? Dirigir é prever. O que os servidores do INSS, membros da carreira social, do Seguro Social, projetam para a sua carreira? Para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? Essa é uma discussão que nós temos que travar rápido nos próximos 1, 2 meses, porque nós temos pouco tempo. E isto vai ser muito rápido. O INSS Digital era uma agência em Mossoró. Né? Como é que foi boi de piranha? Né? Alguém tem lucro em ser boi de piranha. Né? Mas é sempre Mossoró, pelo que tu falou, né? Sempre Mossoró. Alguém tem muito lucro dos servidores de Mossoró serem bois de piranha. Era uma. Agora já está em todas as superintendências. Vai ser rápido. Vai ser muito rápido. Porque é a solução única que eles têm, da perspectiva deles. Não tem contratação de servidor. Tem gente se aposentando, tem que prestar o serviço, eles unem o útil ao agradável. Então, a nossa visão é que nós temos que fazer um movimento muito defensivo, mas propositivo, de propor, né, lutar por uma definição rigorosa, dialogando com a sociedade, das atribuições da carreira do Seguro Social. Nós temos que definir 4 ou 5 coisas que não possam sair do nosso controle. Não é fácil. É óbvio que não é fácil. O que é mais provável acontecer? Primeiro, nós temos que mostrar para a categoria que a situação é gravíssima. Não é só maquiagem, tem um salto de qualidade. Há um salto de qualidade. Não é um problema que tu vai estar trabalhando mais. Não é um problema que os caras te chicoteiam todos os dias para tu fazer mais. Sabe aquele negócio dos tambor lá, que os remadores, que acelera lá o que a gente vê nos filmes? Não é só isso.
é se vai ter navio para remar. É óbvio que é um absurdo o cara fazer uma concessão sábado à noite, domingo de tarde. É óbvio que é. A questão é o seguinte: haverá essa concessão? Quem fará essa concessão? Somos nós? É esta luta que nós temos que travar e dimensionar. Nós temos que ganhar a categoria para entender o seguinte: há uma ameaça ao emprego. Há uma ameaça que pode destruir a carreira do seguro social por vários caminhos. Nós podemos ser, nesse modelo, todos colocados. Faltou o termo aqui que se usa na saúde. Os colegas da saúde foram colocados. Não é disponibilidade, cedidos. Nós podemos ser cedidos às prefeituras. Cada um de nós. Inclusive ensaiaram isso com o serviço social. Não ensaiaram? Estava no regimento interno lá que não estava mais o serviço social na estrutura. Então, para onde ia? Nos CRAS? É município CRAS, não é isso? Nesse modelo em que a concessão não é mais atribuição só nossa, um prefeito pode contratar 10 funcionários públicos ganhando R$1.000 para fazer isso, ou menos que 1.000, de ceder para essa prefeitura é algo absurdo? E as federações das indústrias ganhando a reabilitação, né? O acidente de trabalho há discussões de ser privatizado, porque ele já foi privatizado no passado, o acidente de trabalho. Então vejam bem, nós temos que colocar para a categoria um passo além de... Eu vou concluir, desculpe. Um passo além de criticar o INSS digital. Nós temos que ser duro na crítica. Os nossos sindicatos têm que fazer milhões de panfletos e distribuir. Nós temos que voltar